Olá! Muito boa tarde a todos! Está começando mais um Que País é Esse? Hoje nós vamos visitar a Alemanha, um país tão conhecido aqui do nosso futebol e rival da gente na Copa do Mundo, não é mesmo? E para nos contar como é que é a história lá na Alemanha, eu vou conversar com um casal muito legal, a Fanny e o Rafa. Eles são dois engenheiros e moram lá desde 2018. Para vocês que quiserem tirar dúvidas sobre a Alemanha, é só mandar perguntas ao longo da nossa live para a Fanny e a Rafa. Ela ficará também gravada na nossa IGTV e no nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e agora eu vou chamar o casal aqui para conversar com a gente. Aqui. Ver se você não chega. Olá! Noite! Boa noite, Leonardo. Tudo bom? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Então, perfeitamente. Boa tarde. Você tá do Brasil? Boa tarde aqui, boa noite aí para vocês. Finalmente, né? Vamos bater esse papo sobre a Alemanha. Então, Eu, Rafa, eu vou começar com você, porque a Fanny me falou em off que essa história de morar fora do Brasil começou de uma proposta de trabalho sua, né? E como é que foi quando você recebeu essa proposta, e inicialmente na República Tcheca e agora na Alemanha? Como é que foi receber essa notícia e tipo falar para ela, vamos embora do Brasil? Como é que foi isso? Sim, foi bem de repente, assim, né? A gente sempre pensou em morar fora, mas nós não tínhamos um país-alvo, assim, digamos, né? Tinha só o sonho meio que de conhecer o mundo, assim, a gente nunca tinha viajado muito e tinha essa vontade de morar fora. E eu comecei a me candidatar para algumas vagas e fazer algumas entrevistas e tudo mais. Eu já estava formado há um tempinho. E aí eu recebi uma proposta, né, de uma entrevista para trabalhar na Alemanha. E eu trabalhava numa empresa alemã no Brasil, então assim, eu conhecia um pouco assim, pouca coisa da cultura de uns colegas alemães que iam para o Brasil, ficar um tempinho lá, trabalho e tudo mais. Aí eu falei, por que não, né? A Alemanha, talvez, não falava nada do idioma. E topei fazer essa entrevista. Fui bem na entrevista, foi tudo ótimo, fiz 2 etapas da entrevista. Aí na fase final me ligaram, né, falando que tinham gostado muito do meu perfil e tudo mais. Só que tinha um porém, a vaga da Alemanha já tinham encontrado um candidato e se eu topava ir para a República Tcheca, que foi onde a nossa história começou. tudo a ver, né? E E, Fanny, você fala nos seus stories aí constantemente, estava brincando recentemente com um calendário, né? Vou até te dar parabéns que você fez aniversário recentemente, os 29 anos. Então você é espectador ativo aí dos nossos... E assim, você fala que a grande barreira foi o tal do idioma alemão, né? sim. Até a minha mãe tem uma amiga que morou em Hamburgo e depois em Lübeck, e ela deu uma bronca no rapaz da companhia aérea que a minha bagagem não chegou. Eu falei, eu não quero levar essa bronca. E ela falou, eu não falei nada demais, eu só disse que era um absurdo, que a mala não tinha chegado e tal. Eu falei, realmente é assim? É difícil falar alemão? Olha, no começo parecia impossível, na verdade. É. O meu primeiro contato com a língua foi morando aqui, né? A gente não teve essa preparação antes, foi tudo muito rápido, aconteceu, meio que foi uma oportunidade que a gente agarrou. Então, é até engraçado que quando eu mudei, minha mãe estava aqui com a gente e ela me deu um livro infantil. Sabe aqueles livros de caça-palavra, assim, que você, tipo um livrinho de atividade, assim, para me incentivar Ah, a aprender o alemão. E aí eu lembro que eu não sabia balão, eu não sabia cor azul, eu não sabia como falava macaco, qualquer coisa assim, super boba de falar. Eu olhava pra ela e falava, mãe, eu nunca vou aprender a falar alemão, eu não sei falar nada, porque parecia tudo muito difícil, sabe? sim. E aí passaram-se 3 anos, né, até menos. A gente foi se acostumando com a língua, o dia de cada vez, mas é muito diferente. Eu acho que essa história do aeroporto que você falou é porque é uma língua que assusta muito a gente por ser muito longe do que a gente está acostumado a ouvir, né? É muito longe do inglês, por exemplo. Porque o inglês acho que a gente tem mais contato, né, com filmes, música e tudo mais. Então, por mais que você não fale inglês, acho que ele não assusta tanto.
Já o alemão, né, dependendo da região que você mora no Brasil, a maioria das regiões, a gente nunca teve contato com o alemão, então soa muito diferente mesmo do português, né? Até porque quando você vai na Alemanha, na maioria das vezes, você pergunta para eles se eles falam inglês, eles falam a little bit, a little bit, a little bit. Os alemães são isso. Dependendo da região, o pessoal Sim. não curte muito falar inglês. Eu diria que hoje vocês é difícil mesmo. hoje vocês moram na cidade de Wolfsburgo? De Hamburgo. Nós moramos em Hamburgo. De Hamburgo, né? É que eu vi no canal que vocês chegaram a morar em Wolfsburgo, né? A cidade da Volkswagen. Moramos lá também. Então, eu fiquei, só para fazer a ligação para a Alemanha, eu fiquei um tempinho na República Tcheca, 11 meses, na verdade. A Stephanie acabou topando se aventurar comigo, né? E ela foi um pouquinho depois, porque trabalhava no Brasil e tudo mais. E ela ficou, acho que 5 meses, né? Isso, 5 meses. E aí, a mesma empresa que eu estava na República Tcheca, que eu tinha me candidatado inicialmente para a Alemanha, me disse que a vaga da Alemanha tinha uma vaga aberta e se eu ainda tinha interesse na Alemanha. E aí eu topei e foi aí que a gente começou lá em Wolfsburg, né? A nossa aventura na Alemanha, sem falar alemão e praticamente do zero, assim, né? A República Tcheca a gente não fala muito porque foi meio que um período que a gente não aprendeu o idioma. Foi bem... não sei explicar. Eu diria que é mais difícil, né? O tcheco é mais difícil que o alemão, né? Eu acho que é mais inútil também, assim, né? Querendo, assim, você vai usar menos, né? Menos útil, melhor, vai. Inútil é muito forte, mas... Agora, né? Agora, como é que foi a adaptação? Porque, assim, quem vê de fora percebe que os alemães são muito fechados, né? Eu fui aí na Alemanha, fui num restaurante, eu falava um pouco de inglês e o garçom não me atendia porque eu não falava alemão. E acho que a Copa do Mundo de 2006 dizem que eles procuraram desmistificar um pouco disso. Como é que está hoje assim, o contato com os alemães? Eles são ainda fechados ou eles já estão abertos a receber melhores estrangeiros? Quer que eu fale? Pode eu acho que, em geral, depende do lugar que você vai, depende da pessoa, né? Eu já vi muita gente falando que foi muito bem tratado na Alemanha, que gostou muito do lugar, achou todo mundo muito simpático. A gente já teve as duas experiências, né? De ter gente mais fechada, ter gente mais aberta. Acho que tem gente assim no mundo inteiro. Agora, o europeu em si, o alemão também tem uma cultura mais fechada, no quesito de não querer tanto fazer amizade, não querer dar muita intimidade, trabalho é trabalho, amizade é amizade. Então, a gente sente isso no dia a dia. E também já tivemos algumas dificuldades para realizar algumas coisas burocráticas, assim, prefeitura. Não todas as vezes a gente foi tão bem tratado, as pessoas não tiveram tanta paciência quando a gente não falava alemão ainda. Mas tem gente que só fala bem, né? Então, assim, acho que depende da cidade, se a cidade está preparada para receber estrangeiro, né? Não só esse lance do alemão ser mais fechado no dia a dia, a gente sente isso também com colegas de trabalho e tudo mais. Mas realmente nessa questão que você mencionou de restaurante e tudo mais, a questão dos serviços, eu acho que é muito diferente do Brasil, né? O tratamento que o garçom, que a pessoa que presta serviço para você te dá. Inclusive, quando a gente vai em algum restaurante, a gente é muito bem tratado, assim, a gente acaba até virando um restaurante favorito, assim, a gente sempre volta. Eles não fazem muita questão que você volte, sabe? A gente fica meio assim, putz. A pessoa é meio que assim, a mentalidade eu vou te trazer o que você pedir, a comida, a bebida, e é isso. Mas a gente, como brasileiro, a gente gosta de um pouquinho a mais, né? De um calor, assim. Verdade. Não tem aquela coisa tipo, ô Manel, traz uma serva aí e tal. Não tem aquilo assim. E assim, eles são na recepção com o estrangeiro, vocês acham que eles são hospitaleiros? Eu acho que de uns tempos para cá, né, com toda a parte migratória que cresceu muito aqui na Alemanha, eu acho que sim. Em especial as cidades mais internacionais, né, cidades grandes, Berlim, por exemplo, a grande maioria são imigrantes. Hamburgo também, a gente se sente super bem aqui, nunca tivemos problema. Então, assim, depende muito, assim, se a cidade for menor, um Dorf, como eles chamam, né, que são vilarejos, talvez seja um pouco mais difícil. Dizem também, não sei, foram relatos que eu li que a parte do leste, né,
as cidades ao leste da Alemanha também são um pouco Resistentes. mais resistentes a estrangeiros, um pouco, talvez. Eu acho que tem a ver com geração também, assim, talvez, sim, a geração mais nova estão mais preparadas para receber o imigrante, entender mais essa questão de que a Alemanha precisa da demanda, sabe? Precisa de gente trabalhando, precisa de gente jovem, né? Tem uma população muito idosa, então eu acho que tem uma certa resistência também em relação ao pessoal de uma geração mais antiga, que assusta um pouco, porque a Alemanha ficou diferente, né? Ficou mais barulhenta, ficou mais colorida, ficou com os estrangeiros. E eu acho que isso assusta um pouco quem vem de uma geração que está acostumado mais com só a gente falando alemão na rua, uma coisa mais tradicional, né? Eu tive contato ali com Lübeck, que é vizinha de vocês aí, é uma cidade tão pequenininha, tão bonitinha, né? Tal, e eles são tão sisudos, são aqueles velhinhos antigos da Alemanha e tal. Mas você também falou no seu off, Fanny, que vocês hoje conseguem trabalhar na carreira de vocês aí na Alemanha. Como é que é o mercado de trabalho da Alemanha? Como é que é o contato com os colegas alemães no dia a dia, assim? Como é que é isso? Olha, tem uma parte aqui da Alemanha se você quer trabalhar na sua área, assim, é um pouco burocrático, sabe? Muitas vezes, dependendo da sua profissão, você vai ter que passar por várias fases ali de reconhecimento de diploma. Às vezes, você vai ter que fazer um Weiterbildung, que é como se fosse um complemento do curso que você estudou já há 4 anos no Brasil. Chega aqui na Alemanha, tem que aprender alemão e estudar mais. Porque muitas profissões você precisa do diploma para exercer, sabe? Algumas profissões até mais simples no Brasil, que não precisaria de diploma, aqui precisa. Diplomas, às vezes, de curso técnico. Né? Por exemplo, acho que cabeleireiro, se você for também eu não sei como seria, limpador de estações, como chama isso, né? Que limpa as estações de trem e tal. Também todas essas profissões você tem que ter um diploma de curso técnico. Mas, ao mesmo tempo, a Alemanha incentiva o estudo. Então, quando você chega como imigrante, você tem um curso de integração, você tem um curso que te explica sobre a cultura do país. Esse Ausbildung, né, que seria um curso técnico, muitas vezes é remunerado. Então, você estuda e ganha para estudar ao mesmo tempo. Tem todo esse incentivo. O que não tem, às vezes, a paciência, né? Às vezes, a pessoa está numa escala no Brasil. Poxa, no Brasil, até vou falar por mim, tá? Eu era analista pleno da minha área, né? A gente se formou em engenharia. Eu cheguei aqui, eu não vou ser analista pleno de novo, não de primeiro, né? Tem que aprender o idioma, tem que entender ali a cultura. Então, até eu voltar para minha área, respondendo a sua pergunta, eu acho que o mercado de trabalho, dependendo da área, sim, muito aberto aqui, né? Principalmente para estrangeiros, acho que falta demanda. Pode vir gente para cá, sim. Algumas áreas, sim. Então, para mim, tinha vaga que não tinha, era a minha preparação, né? Uma coisa é você fazer uma reunião, uma apresentação em português ou até em inglês. Mas em alemão, sabe? Eu consigo ser eu mesma, né? Até hoje eu não consigo, na verdade, que nem o Rafa, né? Às vezes... Até muda um pouco a personalidade para falar alemão, né? Muda. A gente tem outra personalidade. Né? Muda tudo a voz. Até... Disseram já para a Stephanie nos stories aí que a voz dela muda falando alemão. Mesmo. E acho que muda mesmo a nossa voz. Então, vamos dar uma... Com paciência e com humildade, entender que é um passo de cada vez, é uma readaptação, é um país novo. Não necessariamente você vai vir com o emprego exatamente na área que você quer, às vezes tem que estudar de novo. Então, sim, mas eu acho que alguns outros países, por exemplo, como Estados Unidos, ou que falam a língua inglesa, talvez seja um pouco menos burocrático e menos difícil para você se realocar, sabe? Aqui eu acho que dá uma pegada aí, né? Mas sim, é possível, super. Acho que sim, porque a grande maioria, né, que vem para a Alemanha não fala alemão, ou se fala bem pouco e não é o suficiente para você se desenvolver na sua profissão. Então, acho que o grande empecilho na busca de emprego aqui, dependendo da área, claro, tem várias exceções, como, por exemplo, a área de tecnologia da informação, TI, é super forte aqui. Acho que 90% ou 80% dos nossos amigos brasileiros aqui na Alemanha trabalham com TI e todos em inglês, então já é uma exceção que não precisaria do alemão. Mas acho que o grande empecilho mesmo quando você vem para a Alemanha é
o idioma para você conseguir se realocar na área, porque vagas tem bastante, né? Assim, posso falar pela nossa área, porque já passamos por transições de empresas aqui, então tem bastante. O que demorava um pouco era essa questão do alemão mesmo. Vamos dar um alô aqui para algumas pessoas. Acho que a Vanessa Underline BPM conhece vocês, está chamando vocês de lindo. Ah, A ela que é Diana do linda. Cazaquistão, a Diana do Cazaquistão está te assistindo e a Bárbara da Romênia também está te assistindo. Uau! Uau, caraca, que legal. O mundo inteiro aqui com a gente. Mas assim, vocês acham que tem uma boa área de engenharia, arquitetura na Alemanha, assim? Sim. Sim. O Rafa trabalha com mecânica, né? E a Alemanha é super referência em engenharia mecânica. Ah, Pode até falar melhor. sim. Mas para minha área também, eu sou engenheira de produção, né? Eu trabalho com exportação, supply chain, logística e eu trabalho em Hamburgo, que é o terceiro maior porto da Europa. Então, assim, tem muita opção na minha. Isso é uma dica legal às vezes também, para você escolher a Focar na cidade cidade. que tenha o mercado que você quer Ah, trabalhar, sabe? Eu acho que para mim super bateu assim Hamburgo com logística, que é o que eu faço. Acabei achando uma oportunidade aqui, mais de uma já estou no meu segundo emprego aqui. sim. Focar muito na área, né? Eu até, quando a gente mudou para Hamburgo, foi devido a uma oportunidade de trabalho da Stephanie, na época eu estava sem emprego, e foi mais difícil porque Hamburgo não é uma cidade muito voltada ao ramo automotivo, que é a minha área, engenharia automotiva. Mas ao sul, né, temos, até mesmo em Wolfsburg, onde a gente morava, que tem a Volkswagen, era mais fácil do que em Hamburgo. Então, devido a esse fato, eu demorei um pouquinho mais. Se fosse no sul, por exemplo, onde tem diversas montadoras, né? Porsche, Mercedes, BMW, seria, acredito que um pouco mais fácil. Então, é importante se informar da cidade, né? Se ela, às vezes, tem uma tendência maior à sua profissão ou não. Fala um pouquinho aqui, o Rodrigo está perguntando aqui para vocês qual é o lugar preferido de vocês. É um lugar onde não precisa de carro e dá para ir para lá e para cá de transporte público? Qual é o lugar preferido para vocês? Hum, aqui de Aqui de Hamburgo? Hamburgo, será que ele Se quis for dizer? daqui de Ou Hamburgo? da Europa, né? Calma aí, deixa eu ler aqui. É um lugar onde não precisa de carro, dá pra ir pra lá e pra cá. Então, a gente é da turma que não tem carro. Sim, Eu falo até isso direto, assim, quando a gente tá andando, eu gosto muito de andar. E eu acho muito legal quando a gente vai jantar em algum restaurante e volta andando, assim. Primeiro pela liberdade e a segurança que a gente tem na Europa, assim. E segundo que eu gosto mesmo de vir conversando, fazendo digestão, curtindo os lugares. Parece que você conhece, percebe as ruas que você tá andando, o que que você tá fazendo. E Hamburgo é uma cidade super preparada de transporte público, então a gente trabalha só de transporte sim. público, tem patinete a cada esquina também, se quiser pegar patinete. A gente usa muito car sharing, que é aquele aplicativo de alugar carro por minuto. Então, quando verdade. precisa, a gente também pega carro, né? Que a gente tem É a uma ótima carta daqui. opção. Então, a gente não faz sentido agora para a gente ter um carro. Então, acho que se for essa pergunta, a gente prefere o transporte público mesmo. Sim, Por mas enquanto, né? também depende muito, como a gente diz, da cidade que você mora. Muitas cidades, né, menores não teria essa opção e você teria que realmente ter um carro. Mas no momento em Hamburgo a gente não sente falta, assim. Essa escolha de vocês por primeiro Wolfsburg e depois Hamburgo foi mais pelo mercado de trabalho ou por causa dessa praticidade? Então, quando eu fui da República Tcheca, fui transferido para a Alemanha, eu fui transferido para Wolfsburg, então foi assim, a gente não teve muita escolha, né? E a gente morou lá por Um ano e meio. um ano e meio. A gente mudou em agosto de 2018 e ficamos até maio de 2020. É isso? Quase, um ano e meio, mais ou menos, um pouquinho mais de um ano e meio. E aí, existem dois tipos de... É que o pessoal às vezes pergunta muito, né? Isso aqui tem carteira de trabalho e tudo mais. Não. O que tem aqui são duas opções de contrato, normalmente. Existem também mini jobs, vários tipos, mas normalmente, se você é um funcionário ali, normal, né? Assalariado que tem um contrato, ele pode ser befristet ou um befristet, que seria limitado ou ilimitado, digamos assim.
E o limitado, ele tem um tempo máximo de ou no máximo, se eu não me engano, ele pode ter no máximo 2 anos. E se você quiser renovar depois do segundo ano, aí tem que ser ilimitado, esse Unbefristet. E o meu contrato, ele era limitado, eu estava em vias de querer uma renovação e tudo mais, um upgrade, digamos assim, para um Unbefristet. Porém, em março, né, de 2020, a situação do mercado automotivo aqui entrou em colapso por causa do Covid, começou a entrar em colapso, e aí eles decidiram não renovar meu contrato, e foi então que a Stephanie conseguiu um emprego, né? Mas Hamburgo foi o que Foi um tinha acaso, mesmo. né? Na verdade, a gente tá meio que desesperado. Essa é a verdade, assim, a gente precisava muito de um emprego. E aí a gente falou, vamos jogar pra Alemanha. Não existe só Wolfsburg, a gente tem outros lugares que a gente pode ir. Bora! Então, Hamburgo, como é uma cidade muito forte na área de logística e supply chain, que é o que eu faço, deu certo, sabe? E a gente mudou, assim. Foi assim. Foi a oportunidade. Os dois casos não foi uma escolha assim, nossa, quero morar lá. Foi. A gente mandou currículo porque a gente se interessava, mas. Nós já conhecíamos Hamburgo, então assim, nós aceitamos filtrar por cidades que a gente já conhecia, Berlim, Hamburgo, Munique e tudo mais, cidades até maiores, porque acreditávamos que as oportunidades seriam maiores, e calhou da vaga sem Hamburgo, né? Mas hoje em dia, a gente sabe que a gente está no lugar certo, assim, a gente é apaixonado pela cidade. Não é verdade? A Jade Cris está perguntando aqui para vocês se vocês sabem dizer como é que é a área administrativa aí. Se também acontece muito essa variação de mercado de acordo com cidades. Eu acho que aí já engloba Eu mais, acho que né? já é um mercado mais amplo, né? Claro que, não sei, né? É o que eu falo. Às vezes a pessoa é focada, não sei como funciona a administração direito, assim, mas às vezes a pessoa é focada em uma administração do mercado automotivo, né? Talvez ela foque em cidades onde o mercado automotivo é maior, mas eu acho que a administração como um todo, ela é mais ampla. E por não ser uma área técnica, Jade, inclusive, muitas vezes você não vai precisar do reconhecimento dessa parte tão técnica que a gente estava falando, de curso complementar, né? Até para o meu caso do Rafa, a gente trabalha com engenharia na parte administrativa, a gente não assina como engenheiro, a gente não faz nada técnico. Então, para nós, não precisou de um reconhecimento assinado pelo não sei o quê. Foi a experiência profissional que contou, o currículo, a conversa. Claro que eu mostrei meu certificado de graduação em alemão, o Rafa também, mas não foi nada tão complexo que às vezes as pessoas se frustram muito também, tipo, nossa, eu vou precisar de tudo preparadinho para depois procurar emprego. Não, tem muitas empresas que te contratam pelo seu histórico profissional, que inclusive às vezes conta mais do que sua universidade até aqui, Sim. né? Quanto você... E isso nós brasileiros estamos em vantagem, porque a gente começa a trabalhar muito antes, né? Até eles ficam assustados aqui. Nossa, 26 anos teve 3 empregos? Sim! O currículo lotado, né? 26 anos. Estão começando a pensar em pegar um emprego com 26 anos, então é diferente. E é estranho mesmo, até o tempo de faculdade, no nosso caso, engenharia, né? Eu fiz 6 anos, a Stephanie fez 5. E aqui acho que são 3 anos e depois já é um mestrado. É meio que ele emenda, né, a graduação com o mestrado. Então é um pouco diferente. O que vale é que tem um site que você consegue já pelo menos verificar se a sua universidade ela é aprovada na Alemanha e se você vai precisar de algum curso complementar. Não lembro agora o site. Procura a Anabim, alguma coisa assim no Google, que você vai encontrar o site, vai procurar a cidade no Brasil, o município e tudo mais, você vai encontrar a sua faculdade lá e vai ter uma legenda lá, H+, ou H-, se é totalmente reconhecida ou não na Alemanha. Se for, você não vai precisar fazer realmente nenhum curso complementar, né? Sim. A Carol na Alemanha está dizendo que vocês também são lindos. São dois de vocês. Essa a gente conhece, aqui também. E a Tércio Titiana está te perguntando se vocês já foram com a cidadania europeia para a Alemanha. Isso é um bom ponto, aliás, da gente falar. Porque não fomos, mas a gente tem agora. E a gente não tem a alemã, né? Então, quando o Rafa veio para cá, veio com visto de trabalho. Eu vim como reagrupamento desse visto de trabalho.
Chegando na Alemanha, eu fui atrás da minha cidadania italiana, porque eu tenho direito, tenho meus avós italianos. A fila em São Paulo é de 14 anos. E eu fiz em Wolfsburg em 3 meses. Então, Foi saiu muito. muito rápido. Por eu ser residente da cidade, a gente tá tudo certinho lá. Eu só entreguei os documentos da minha nona, do meu nono, apostilado, fiz toda aquela coisa, fiz sozinha, fiz sem assessoria, estudei bastante pelo YouTube. Inclusive, tem vídeo nosso no YouTube, tá, pessoal que não conhece a gente tem um canal no YouTube que a gente posta bastante conteúdo, chama Fanny Rafa. E lá tem um vídeo de como eu tirei minha cidadania italiana na Alemanha, se interessar também. E a gente tirou assim, aqui na Alemanha, dando entrada. A gente não, né? Eu. A Stephanie tirou. Eu não tenho, o que eu tenho agora é que eu tenho um documento diferente, que eu sou casado com uma pessoa de cidadania europeia, então meu documento tem uma validade maior. E quando vencer esse documento, acho que eu consigo, depois de 6 ou 7 anos, dar entrada na cidadania alemã, né? Porque isso também, depois de um tempo na Alemanha, você não precisa ter descendentes alemães, você pode fazer uma prova aqui, a prova inclui diversos temas como alemão, cultura, política e tudo mais, e conseguir um passaporte alemão por tempo de residência. Tá até o hino, né? Tá até o hino. Nossa, não vai saber cantar. Eu já tentei cantar o hino, não dá não. Nossa, a gente nem tentou. Mas vamos falar do sistema de saúde e educação do país, que a gente acha que a Alemanha é linda em termos de educação e saúde do país. Como é que é isso para vocês? Como é que foi passar pela pandemia na Alemanha? Como é que a Alemanha se comportou em relação a isso? Olha, a gente não tem muito estudo de caso, assim, para falar na real, sabe? Porque uma coisa é o que falam nos jornais, a gente não tem filhos, então a gente não sabe, assim, a gente sabe bastante sobre o sistema de estudo na Alemanha, a gente tem umas opiniões pessoais de coisas que a gente concorda, de coisas que a gente discorda, mas a gente não tem filho para opinar, assim, de verdade. Nossa, meu filho passou por isso foi chato, isso foi legal, né? É complicado, a gente nunca estudou aqui nem como estudante universitário, a gente não tem essa experiência, assim. Claro que aqui você consegue estudar de graça, né? E isso já é uma diferença. Então, é muito pouco o que os pais têm que pagar para os filhos estudarem, né? É uma bolsa bem, bem pequena mesmo que você tem que complementar. Tem muita oportunidade, né? Mas também tem algumas coisas polêmicas aí. A Alemanha faz algumas provas de separação por idade, né? De níveis de criança. Tem alguns temas, assim, que são discutíveis, assim, sabe? Dependendo da sua nota na prova, você pode fazer faculdade ou não, né? Um curso tem técnico. Tem uma separação, assim... E sobre a saúde é a mesma coisa, assim, a gente já foi em médicos, né? Que eu gostei bastante, tive uma experiência boa, não tão boa como a do Brasil, mas porque eu sou brasileira, nasci no Brasil, tô acostumada com o médico do Brasil. Eu acho que a medicina do Brasil é muito boa também, tá? Principalmente a preventiva. Inclusive, eu sempre faço exames de sangue no Brasil. Aqui não tem tanta essa cultura. Na verdade, não tem nada. Essa cultura do preventiva. O médico, ele tem que ter um motivo para exigir um exame, né? Se você falar, não, quero fazer um exame de rotina... Pode ser que ele fale sim, né? Mas a maioria dos casos é mais difícil mesmo. Sim. E como funciona, para quem tem dúvida, né? Vocês têm plano de saúde, vocês pagam por isso. O sistema de saúde na Alemanha, ele funciona da seguinte forma. Ele é deduzido na sua folha de pagamento. Então, assim, quem ganha mais, quem tem um salário maior paga mais e quem ganha menos paga menos. Porque você paga 14% de seguro-saúde, né, de plano de saúde, que eles chamam de o plano de saúde estatal. E desses 14%, acho que é 14,2%, 7,1% você paga e 7,1% o seu empregador paga. Então, todo mês é descontado esse valor da sua folha de pagamento. Posso fazer um seguro de saúde privado, né? Pode, mas você tem que se enquadrar em alguns casos. Se você for estudante, porque aí você não vai ter um empregador para pagar o seu plano de saúde. E se você for empregado, você tem que ganhar, acho que mais de 5 mil euros por mês, né? E aí você tem a opção, não que você precise fazer um plano de saúde privado, mas nesse caso você pode optar por fazer seguro de saúde privado ou não. Aí você tem que ver o que vale mais a pena para você, mas a questão de serviços em si eu não sei a diferença.
porque o nosso é o estatal, como da grande maioria das pessoas que a gente conhece. E em relação, você perguntou também Do Covid. da pandemia. Covid. A questão da vacina é engraçado falar, porque a gente tomou vacina já tem um tempinho, acho que a segunda dose foi em julho, então já tem um tempo, mas a questão da vacina em si, os alemães, eles estão tendo uma resistência com a vacina, né? Acho que 66% da população, 64%, está vacinado com as 2 doses, não por falta de vacina, mas por opção. Então, esse lado está preocupante agora, porque acho que semana passada ou retrasada, a Alemanha teve recorde de novos casos desde o início da pandemia. Então, assim, tendo muitos casos agora, mais do que em março, abril de 2020, devido às pessoas que não querem se vacinar, né? Que tem uma resistência à vacina, que não optaram por não se vacinar. Então, agora a gente está aí E passando por novas regras. a preocupação não é nem a taxa de mortalidade, mas não tem leito para todo mundo, assim, de terapia intensiva, né? Se precisar receber, a Alemanha não tem essa capacidade. Então, essa parte tá agora um pouco angustiante, né? Porque todo mundo tem que se vacinar aí para fazer a sua parte, assim, né? Pelo menos. E não é isso que tá acontecendo. Você até fez o teste de Covid, né, Fanny? Eu sempre faço aqui quando eu tô resfriada, é facinho de fazer. A gente fala muito do SUS nosso, mas para minha surpresa, os entrevistados da Europa me falaram que o SUS da Europa chega a ser pior do que o nosso, né? Que muitas vezes buscam o serviço privado, né? E que é muito caro na Europa isso. Na Alemanha também é assim? Então, é isso que dizem, assim, assim, a gente nunca teve que usar o SUS no Brasil, para ser sincero, né? A gente tinha convênio particular e a gente não era Da muito feliz empresa, com né? ele, Já não porque era, você já. paga muito e até, pelo menos meus pais que não tinham empresa, é super caro e horas de Mas até o meu da fila empresa e era complicado. aqui a gente nunca foi no pronto-socorro, tá? Mas os médicos falta um pouco, assim, pelo menos para nossa cultura, né? Um pouco de atenção, de atendimento, de É, preparação. É diferente, assim. é aquilo que a gente comentou no começo, né? Aquela frieza do garçom dá para aceitar. Agora, quando você tem uma frieza assim de um médico, alguém que está tratando você, é mais complicado realmente, né? Porque você já está numa situação desconfortável e Queria uma segurança, exato, né? cria uma segurança, você sentir que a pessoa está tendo um pouco de empatia ali com você, não sei. Então, acho que nesse quesito de relações assim interpessoais, principalmente na questão da saúde, o Brasil dá de 10-0. E assim, a gente conhece muita gente que vai passar em especialista no Brasil, volta pro Brasil para ir em médico de tal coisa. Até eu mesmo faço check-up no Brasil. É assim, é uma cultura nossa muito. Assim, por exemplo, tá? Se você for com o seu filho com febre no hospital aqui, às vezes eles vão te dar um chá, sabe? Em vez de te dar um remédio. É verdade. Então tem mais natureba, assim, que não é errado e nem certo, mas a gente foi criado tomando Novalgina, sei lá, um exemplo, entendeu? E aqui você vai no hospital e você tem outro tipo de tratamento, então assusta um pouco quem vem de uma criação diferente, né? E mais reativa, assim, acho que o médico brasileiro, ele reage mais, né? Ele também reage até mais com a prevenção. Então, eu não me sinto tão segura, enfim, mas também o Brasil tem a questão do SUS ser super concorrido, né? Também não sei Eu também não onde sei é falar melhor, sabe? com propriedade. O que eu sei falar assim na questão da saúde aqui, que médicos a gente nunca precisou gastar, assim, mas por exemplo, dentista é caro, Mas né? no Brasil também, né? É, Dentista no acho Brasil que também é também. bem caro. Estão te perguntando aqui, o F. Carara, se vocês, apesar de não ter carro, se vocês fizeram carteira de motorista na Alemanha. Sim. Sim, inclusive a gente usa, né? Nós usamos como esse Fanny disse, car sharing. Às vezes a gente quer ir no mercado fazer uma compra grande, ou até mesmo semana passada a gente foi levar a minha sogra no aeroporto para voltar para o Brasil. A gente pega um carro na rua, usa pelos minutos que você usar, você paga e pronto. E muitas pessoas até perguntam: eu posso visitar a Alemanha e usar esse car sharing aí ao invés de alugar um carro? Não, esse sistema, esse aplicativo não aceita carta que não seja europeia, a carta brasileira não vai aceitar, mesmo se você tiver a PID, né, a Permissão Internacional
de direção não é aceito. Então, para esse aplicativo, você teria que ter uma carteira alemã ou europeia, acredito. E aí, se você vier a passeio, você vai ter que alugar um carro mesmo numa locadora, que aí você vai conseguir dirigir certinho. Mas a gente tem sim. Vamos falar um pouco assim do custo de vida alemão. Vocês hoje moram aí, né? Vi o vídeo de vocês fazendo a comida alemã, a gente ainda vai falar um pouco disso. Uma casa. E como é que é o custo de vida alemão? É caro para morar? Como é que é em relação ao Brasil? Olha, Se em relação ao Brasil. se converter fica muito caro, né? Não, mas sem converter sem, também, né? é, Custo de vida no Brasil. Eu acho que a gente tem uma qualidade, assim, um poder de compra muito maior. Muito maior. Infinitamente, 1000 vezes maior. Então, não é que, nossa, o aluguel na Alemanha é barato. Não, não é. Eu não acho barato. Acho que a gente já morou na República Tcheca e era metade do valor, por exemplo, de aluguel, né, do leste europeu em relação aqui. Mas você consegue comprar, viajar, fazer muito mais coisas do que com o mesmo salário no Brasil, assim. Então, se você for comparar coisa por coisa, mesmo sem converter, né? Que nem faz sentido, porque no Brasil quem ganha em real e aqui quem tá ganhando em euro, é bizarramente melhor o poder de compra, assim. a conta correta que fazem, né, quando vão até fazer esse ponto, é calcular quantas horas, considerando o salário mínimo, quantas horas de trabalho você teria que trabalhar para comprar tal item. É meio que essa conta, né? E aqui realmente você precisa trabalhar menos para comprar alguma coisa, não sei, depende, celular, sei lá, ou até mesmo no mercado, né? Assim, eu sempre falo que não é o país para você vir querer enriquecer, fazer fortuna. Até você pode conseguir, enfim. Mas geralmente não é muito essa meta de quem vem para a Europa. Assim, o europeu ele valoriza a qualidade de vida, ele não fica fazendo hora extra, não tem 2 empregos. Não é muito essa ideia capitalista de comprar o melhor carro, melhor casa. Eu acho que não tem muito essa cultura aqui. Mas é um lugar que você vive bem, sabe? Você pode fazer muito mais com o seu salário, ele rende muito mais do que no Brasil, né? Essa parte, assim, da inflação no Brasil realmente tá muito difícil ser brasileiro, ultimamente, né? Enfim. Aquele vídeo que eu postei da Alemanha aí que você achou maneiro, você repostou aí, eu te agradeço. Ele fala que a Alemanha é o quinto país em poder de compra, né? Você falou do poder de compra, ele é o quinto país em poder de compra. Então, assim, além disso, tem o fundamental também que vocês já citaram, que é a segurança, né? Na Alemanha é fantástica a segurança, Exatamente. né? Apesar de ser um país que viveu muita guerra, né? Muito conflito e tal. Teve o negócio da separação, reunificação, agora é um país só. Mas é a segurança, né? Grande vantagem disso. Isso o Rafa sempre fala disso, assim, quando perguntam o que você mais gosta na Alemanha, ele fala andar na rua em paz, né? Eu acho que é só até meio clichê eu falar isso, né? Porque acho que muitas pessoas, quando estão aqui, falam isso também. Mas realmente a liberdade de, sei lá, eu ter um evento da empresa até meia-noite, eu voltar de metrô, andando à noite aqui na rua, sem medo nenhum, assim. Eu ainda tenho um pouco porque eu sou brasileiro, então eu sempre tô sempre alerta. Mas, mas no fundo mesmo eu tô tranquilo, assim, que eu sei que não vai acontecer nada. Pode acontecer? Pode, mas as probabilidades são muito pequenas, né? Até as crianças, assim, a liberdade que as crianças têm de ir para a escola sozinho. Você entra no ônibus, tá a criancinha lá de 5 anos indo para a escola. E é uma coisa que a escola propõe, né, para a criança já aprender a viver, andar de bicicleta, ir no parquinho. Esse tipo de liberdade realmente é muito bom aqui. Eles têm até aula, né, na escola, aula de andar de bicicleta, aula de aprender a sobreviver, de né? atravessar a rua. A gente vê direto, às vezes passando até de carro, a polícia que normalmente dá essas aulas, com um monte de criança, assim, ensinando as crianças a atravessarem a rua e tudo mais, é bem bacana. Então vamos falar da culinária. Essa culinária tão conhecida aqui do Brasil, salsicha, croquetes, É verdade. chucrutes. Como é que é essa culinária assim? Como é que é estar comendo isso? Vocês fizeram aquele vídeo, disseram que não é a alimentação de vocês no dia a dia, mas vocês fizeram para mostrar para a gente, né? É.
Ó, aí eu vou defender o Brasil, tá? Que eu também sou dos dois times, mas a gastronomia brasileira é fantástica, a diversidade que a De gente frutas, tem, né? também de Frutas também. frutas, legumes, mas também de região, sabe? E assim, São Paulo não é regional, né? Mas se você quiser comer qualquer coisa em São Paulo, você vai num restaurante show, sabe? A gastronomia de São Paulo acho que é uma das melhores e tenho certeza que do Norte, Nordeste, todos os outros lugares do Brasil também que, Cada é, um com a que cada sua. um com a sua cultura, Ah, assim. É que São Paulo é mais internacional, né? Você quer comer um árabe, um japonês, qualquer coisa você acha bom em São Paulo, assim, também. Então, eu acho a comida daqui muito pesada, assim, linguiça, batata, porco, né? A gente aprendeu a comer, assim, a nossa culinária adaptada pra cá, assim, a gente ah, cozinha muito, né? a Então, gente em vez de cozinha comer bastante. fora, a gente faz a própria comida. E a gente vai vivendo assim desse jeito. Mas a gente não é muito fã de comida alemã, né, Às amor? vezes, Nossa, assim, quando a gente tá viajando em alguma. Vai pra, assim, em Hamburgo em si, a gente não come muito, assim. Assim, agora vai ter, talvez, né? Não sei por causa do corona, mercado de Natal. Aí você tá no mercadinho de Natal, tem ali um pão com salsicha, alguma ai, coisa assim. Aí gostoso. é gostoso, né? Gostoso. Mas no dia a dia, assim, a maioria dos dias a gente cozinha aqui em casa, às vezes sai para comer, mas aí quando sai para comer é hambúrguer ou Hambúrguer. pizza, então ando muito na comida alemã. Mas em viagens também, quando a gente vai para alguma cidade alemã que tem algum prato típico, a A gente gente prova, a prova. gente sempre tá buscando provar tudo, assim. A gente não odeia, a gente gosta, a gente Só não só tá no não nosso colocou dia a na dia. culinária diária, né? A gente não falou, nossa, agora somos só alemães. Não, a gente ainda é brasileiro na parte da cozinha É. também, sabe? E as cervejas, ô Rafa? Eu vim aqui perguntando da cerveja aqui, Eu ó. Eu acho tô que com perguntou qual é a melhor cerveja. Aí você me colocou o numa. RG Zik Me colocou perguntou. numa saia justa. A melhor cerveja vai ser difícil eu falar. Mas eu gosto muito de cervejas de trigo, né? Acho que no Brasil tem também a Erdinger, a Paulaner. Essas cervejas são as minhas preferidas, mas eu também tomo cervejas Pilsen. Eu tomo até que tem muito Radler, né? Que é a mistura de cerveja com refrigerante ou é limonada? Nada. Limonada, né? Suco de limão. É suco de limão, acho. É cerveja com limão. Então, assim, eu tomo todas, mas a minha preferida são as cervejas de Eu tomo trigo. todos, sou cachaceiro, parecia. Eu tomo todos. Eu, Mas, e vamos falar assim um pouco dos costumes alemão. Além do negócio lá do garçom, né? O que que vocês, assim, em 3 anos da Alemanha, dizem assim, nossa, isso não dá para aturar, né? Tipo, é difícil. Que perrengues vocês já passaram na Alemanha? Tipo assim, meu Deus do céu. O Rafa já tem uma que já não, soprou no eu meu tenho ouvido. um assim que eu acho muito estranho e eu não consigo colocar isso no meu dia a dia, que é não escovar os dentes depois do almoço. É Nem de verdade. manhã, sei lá. Então, na empresa, ninguém, 100%, não tem as exceções, ninguém escova os dentes depois do almoço, não tem esse ritual. E, e eu, pelo menos eu, né, eu não consigo continuar trabalhando se eu não for no banheiro ali escovar os dentes e tal, dar uma revigorada após almoço. Eu também. Então, essa questão, um dos costumes, Até minha avó era italiana, ela tomava um banho por semana, tem a assim. questão do banho também. Então, a gente toma um banho por dia, né? Também sei que tem alemão que toma banho todo dia, tá, gente? Mas acho Sim. que no inverno tem gente que toma menos. Eu acho que o que eu mais sinto estranho é quando, por exemplo, alguém alemão convida a gente pra ir na casa deles e é muito assim, você vai pro evento que ele chamou e você tem que ir embora. Você não é que nem festa de brasileiro que, tipo, chega. Ou um jantar, né, que tem aquela É, conversa depois do jantar eu e tudo acho que mais. ninguém sabe fazer festa ou evento como o brasileiro, sabe? De ser acolhedor, de ficar, de conversar, de passar da hora, chegar atrasado. A gente espera que você chegue atrasado, né? Quando a gente é brasileiro. Se você chega na hora, você até atrapalha a pessoa que tá fazendo a Sim, festa. Aqui eles são é super verdade. pontuais e acabou o evento, vai pra casa, assim. Acabou o evento, tchau, apaga a luz e vai embora. Então a gente também não conseguiu
socializar muito com uma família 100% alemã. A gente tem amigos alemães misturados, sabe? Que a namorada ou o namorado são brasileiros. Daí acaba fazendo essa cultura mista e se adapta mais, né? Mas um Sim, casal de alemão, assim, a gente nunca... 100%, 100% tipo alemão, a assim, gente o não... casal, né? Sim. Nada contra, que não, a gente não chegou nesse nível de intimidade com ninguém. Nenhum alemão abriu o coração, assim, pra mim e pro Rafa ainda, sabe? Falou. E assim, como é que eles são em relação ao esporte? Eles têm aí uma seleção muito forte, né? A rivalidade do 7-1, tal. Como é que é essa parte do esporte e da música deles, assim? Eles são bem apaixonados por esporte, mais do que eu imaginava, assim, antes de vir para a Alemanha. Eu não sabia que a paixão pelo esporte em si, não só pelo futebol. O futebol é a grande paixão nacional, assim como no Brasil, mas eu lembro até quando a gente morava em Wolfsburg e a gente foi um dia para academia e ia ter um jogo de handball, acho. E, assim, a academia inteira parou para assistir o jogo de handball. Então eles gostam bastante de vôlei também. E eles são bem, apesar da gente falar aí a questão das comidas pesadas e tudo mais, no dia a dia, o alemão, assim, no almoço, normalmente ele come uma salada, um Iogurte. sanduíche, um iogurte, eles comem um pouquinho mais leve, assim, eu diria, no almoço, pelo que eu vejo no meu trabalho. E eles são bem atléticos. Tem um pessoal no meu time lá no trabalho que vai de bicicleta, assim, pedala 30 quilômetros para ir, 30 para voltar e vai de bike, mesmo no frio. Eles gostam bastante de praticar esporte, principalmente na primavera e verão, ao ar livre, você vê as pessoas na rua, assim, fazendo algum tipo de esporte, nos parques. Eles são bem ativos, né? E até de 90 anos você vai ver. Assim, é muito bonitinho mesmo. Os idosos são super ativos também. Você vê, eles estão mais rápido que você e te cortam na fila do mercado. Eles são super. Todo mundo aqui eu acho super ativo. Assim, é difícil, até eu acho que a taxa, não sei, de obesidade, assim, eu acho que deve ser menor aqui na Alemanha, porque todo mundo é realmente super ativo, sabe? É legal. Eles se alimentam bem, né? É, Não tem muito fast food, não tem muito essa parte apesar, assim. é engraçado, apesar Menos da, que... apesar da cerveja. É, cerveja pode, cerveja. A Juliana Boaventura tá brincando aqui com vocês. Meu Deus, é por isso será que eles têm os dentes tão amarelos, que eles não escovam os dentes? E falou, Carro, gente, porque eles É, fumam muito, assim. sim. Tem bastante gente que fuma bastante. E café. Nossa, alemão é apaixonado por café, acho que mais que a gente, né? Bastante Aí café amarela, né, o e a questão dente. realmente a questão do cigarro e a cerveja, né? Aqui, por exemplo, a cerveja você já pode tomar com 16 anos, outras bebidas alcoólicas, destilados e tudo mais com 18, mas cerveja em si pode com 16. E a questão do cigarro também, na porta das escolas tem jovens de 16 anos com cigarro e tudo mais, e isso é muito normal aqui, por ser um país mais frio. Eu acho a cultura europeia em si, ela tem essa cultura, não só aqui na Alemanha, né? Então o cigarro está muito presente. Então, às vezes é uma mistura do cigarro com não escovar os dentes, sei lá, pode ser. os europeus fumam muito, né? Eu morei um mês na Espanha, eu falava, gente, meu Deus do céu, os caras fumam num pub da universidade que eu morava, pequenininho desse tamanho, e eu fumando lá dentro. Eu falei, eu não aguento isso aqui. E, Acho que é por causa do frio, não e às vezes sei. quando é engraçado, porque quando tá verão, todo mundo quer sentar do lado de fora dos restaurantes, né? Que normalmente todos os restaurantes abrem uma área externa. Só que a gente nunca senta fora, porque todo mundo que senta fora começa a fumar. Então aí você acaba almoçando, tal, jantando, e o pessoal do seu lado fumando, a gente sempre senta dentro, né? Mesmo no calor, é até triste isso. E como é que é esse clima, assim, oscilação demais, que chega no inverno, começa a nevar? Não, eu andava aí nas ruas de Munique e tinha neve até aqui, assim, na bota. Como é que é esse clima? Olha, eu sou suspeita, mas eu acho mágico. É uma das coisas que eu mais amo morar aqui, é essas 4 estações bem definidas. Assim, eu acho fantástico. Você, juro, dá o dia 22 ali de setembro, que vira pro outono. 21 de setembro, né? Cara, juro pra você ver, assim, dia 22 tá, as folhas estão no chão. Parece que alguém avisou, assim, sabe? O outono começou. E a primavera nasce as flores daquele jeito maravilhoso. O verão é super intenso, super calor.
Inverno, super frio. A gente tá numa cidade aqui, né, em Hamburgo, até respondendo a pergunta de alguém que perguntou, acho que a Nilma, onde a gente mora, que chove bastante, né? É uma cidade portuária, venta bastante, é bem Muito mais úmido, né? frio, assim. Não neva tanto, mas é frio por causa do vento, né? Da maresia na gente, assim. Então, é um pouco triste a falta de sol, né? Eu acho que essa parte é mais difícil, porque dias de sol alegram a gente. Eu acho que sol e frio é a coisa mais linda. Sol e neve, então, assim, eu nunca vi coisa mais linda do que você ter tudo com Um dia neve. de sol depois da neve, Nossa, né? assim, é espetacular, espetacular mesmo. Mas são dias mais raros, né? A maioria dos dias é frio, chuva e cinza, né? Cinza, tudo Cinza. cinza. Então, é uma adaptação, mas os europeus, eles sabem muito aproveitar o verão por causa disso, sabe? Então eu acho que é uma escola, assim, você entender que o inverno tem que passar para chegar a primavera e o verão. E você curte muito mais a primavera e o verão. Acho que o brasileiro não curte tanto a primavera e o verão quanto um europeu que esperou ali o frio passar para curtir, sabe? Então tem todo esse lado aí que é legal, assim, essa cultura aqui que, enfim, eu gosto bastante do clima, não me incomoda mesmo, nem um pouco, Na assim. Alemanha tem praia? Tem, Tem. tem. Inclusive, Inclusive tem vídeo nosso na praia, de tem. casaco e tênis e blusa de frio, mas a gente É tava na verdade. praia, né, amor? Mas vamos falar assim, então, que passeios turísticos assim vocês recomendam assim, que vale a pena fazer isso, vale a pena fazer aquilo, que passeios turísticos assim de pontos turísticos da Alemanha. Olha, eu sempre falo assim quando me perguntam, você quer conhecer uma Alemanha mais tradicional, aquelas casinhas em chamel, vai para Baviera, sabe? Eu acho É, que acho que o começa ali sul é por mais. Munique, que é a Alemanha raiz, assim mesmo, uma Alemanha da arquitetura bonita, dos restaurantes mais tradicionais, das cervejas e cervejarias mais antigas, a rota romântica que a gente fez mesmo, Rothenburg, Obdentauber, Nuremberg, essas cidades assim do sul são super tradicionais. Você É vai ter um climinha muito mais legal. Alemanha mesmo, assim, né? Agora, Berlim, que é outro extremo, né? Vem para cá mais perto da gente no norte. Cara, é muita história, né? É uma Nossa, cidade ela moderna, incrível para se morar, inclusive, eu acho, eu gosto de cidade grande. E de muita história, muitos museus, muita coisa para contar, assim, e nada escondido, tudo ali para você ler mesmo o que aconteceu. Tem gente que fala que a Alemanha esconde história, esconde nada, você vai estar escrito em todo lugar o que aconteceu, ninguém quer esquecer aqui, não. Então, é uma aula de história gratuita. Assim, Berlim, para mim, foi muito, muito aprendizado. É o epicentro mesmo daqui, né? E puxando a sardinha para Hamburgo, é uma cidade comer linda. sardinha, comer peixe, sardinha. Sardinha pra praia aqui. Hamburgo é sensacional, gente. É linda, a cidade mais bonita que eu acho, assim, porque tem tudo. Tem o porto, aí tem as casinhas também, tem a parte ali do museu dos armazéns, né? Eu também sou Vai, suspeito para falar, mas é uma faz cidade assim na muito Alemanha. legal. O ideal seria você dar uma volta completa, assim. Mas realmente depende muito do que você quer fazer, né? Se você quer visitar uma Alemanha mais histórica, tal, assim, tipo, tradicional, aí fugir um pouco das cidades grandes, talvez Munique só, né? Agora, se você quer museus, histórias, realmente passar por Berlim, Berlim. no próprio Nuremberg tem alguns museus, porque lá ficava o centro, centro de concentração nazista, né? Então tem bastante coisa para ver na Alemanha inteira. Depende muito do que você se interessa. Mas se vier para Hamburgo, garanto que você não vai se arrepender. Bremen, Dresden também fala muito dessa parte da guerra, né? Sim, Sim, Bremen é Bremen é lindíssimo. pertinho aqui, nós já Uma hora fomos. daqui, né? Dresden a gente ainda não foi, cidades mais ao leste assim, a gente foi para Leipzig, que é onde a gente passou inclusive o Ano Novo de 2019, né? E é muito incrível É também, muito né? incrível também. Tem, E não pode esquecer, gente, do ponto turístico mais visitado da Alemanha, que fica em Colônia, que é aquela catedral de Colônia, coisa mais linda. Então, se você é o vier ponto em mais bonito. fevereiro, vai lá passar o carnaval em Colônia, passar frio no carnaval, que também tem carnaval no frio aqui, Düsseldorf também ali. Então, acho que assim, até E, Frankfurt. e até né, o clássico também é o Zugspitze, que é o ponto mais alto da Alemanha, lá a montanha, e o Castelo da Cinderela, o Neuschwanstein também. Acho que todo mundo que vê alguma coisa da Alemanha acaba caindo, né, em alguma foto ou algum roteiro para passar no castelo e no ponto mais alto da Alemanha.
Já passei carnaval na Alemanha, lá em Munique. E aí, foi legal? Muito legal. A rua estava lotada, salsicha para tudo que é lado. Doce também. Bom, Fanny e Rafa, foi ótima a nossa live. A gente se sentiu na Alemanha. Muito obrigado a vocês. E vou fazer uma última pergunta. Que saudade vocês têm do Brasil? O que vocês têm mais saudade do Brasil? É verdade, mas eu não teria que falar outra coisa. Família, porque até minha mãe deve estar assistindo. Aí eu vi Tá, que ela ela tá deu falando oi. oi, é. Então, Ai dele se ele não responder a mãe dele. então minha família, é o que eu sinto mais falta. Ah, eu só não vou responder. É verdade, tá? Mas eu não vou responder a mesma coisa pra não ficar igual. Eu sinto falta dessa cultura mais aberta, de pessoas mais disponíveis, assim, de ser mais gentil ou mais caloroso mesmo. E da comida, gente. Sério, eu acho que nem falei, comida do Brasil não é igual. Toda vez que a gente volta, a gente faz uma lista de restaurantes para ir, sabe? Comidas para comer, coisas para trazer, porque nosso coração ainda fica aí, né? A gente não descarta o Brasil por morar aqui. A gente admira da forma que dá o país que a gente veio. A gente não tem vergonha nenhuma, a gente tem orgulho do lugar que a gente veio. Então, Sim. a gente gosta muito de tudo, a cultura da comida, né? Uhum. A noite paulistana, né, Fanny? Muito balada. Se a gente fosse solteiro, eu ia preferir mil. Apesar que casado também dá pra ir na balada, né? Mas a vida noturna de São Paulo é muito mais legal. E sair da balada e comer em alguma hamburgueria, algum Tudo lugar aberto. aqui, se você sair da balada, não vai ter nada aberto. Isso é verdade. Bom, agradeço a vocês por ter participado da nossa live, ter aceito o nosso convite aqui no Que País é Esse. Foi ótimo. Aviso ao pessoal que não assistiu, vai estar no nosso canal do YouTube, vai estar no nosso canal da IGTV. E dá a nossa agenda. Dia 22 de novembro, nós vamos estar na Austrália. Vai ser do dia 22 para o dia 23. E no dia 26 de novembro, nós vamos estar com a Bárbara na Romênia. Também estava assistindo aqui a nossa live, a gente vai falar sobre a Romênia. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.